Fala aí, fanático vascaíno, fanática vascaína. Que alegria encontrar você aqui. Chega deixando o seu like, que é a mãozinha que tá aqui embaixo, que é muito importante para o nosso conteúdo. Se inscreva, comenta a tua expectativa para o jogo de quinta-feira. Ingressos esgotados. A torcida do Botafogo comprou tudo, do Vasco já tinha esgotado. Vai ser um jogão. Mas nós contamos com o ministro da Defesa. Como assim, Azevedo? Eu vou explicar para você. Então vamos embora. Vamos juntos falar da nossa paixão. Quero falar também sobre o Vasco. Paulo Henrique, Tietê e Paulinho Paula estarão à disposição do técnico Fernando Diniz para a partida dessa quinta-feira contra o Botafogo, jogo de volta da Copa do Brasil. Reforços importantes para o Vasco, que precisa passar para a próxima fase. Mais um dia de treinamento hoje no CT Moacir Barbosa. Paulo Henrique e Tietê participaram normalmente. Tem voltas garantidas nessa partida. A tendência de time: Léo Jardim, Paulo Henrique, Hugo Moura, que está suspenso no Campeonato Brasileiro, Lucas Freitas e Lucas Piton, o meio com Cauã Barros, Tietê, Coutinho, Rayan, Verrete e Nuno. Essa é a tendência de time. Com isso, o Robert Renan e também o Matheus França ficariam como opções no banco de reservas. Não sei se você concorda com essa escalação, mas tem sido essa que tem treinado no CT Moacir Barbosa. Antes de seguir, deixa eu mandar um beijo super carinhoso a esse menino que vocês estão vendo aí, o Gigandra, que hoje completa 11 aninhos. Já postei a homenagem lá no nosso site, em fanaticovascaíno.com.br. Acesse, vou deixar aqui, tá sempre na nossa descrição. Uma figura especialíssima, um moleque alto astral que troca energia com o mundo e quem passa perto dele, quem convive, só tem coisas boas a falar. Guizinho, um beijo pra você, saudações vascaínas. Casaca! Hoje ele mandou pra mim: tio, quinta-feira o Vasco vai ganhar e vamos gritar casaca! Aí sim, Gui. Ó, o Gui que já foi comentarista aqui do nosso canal, participou do Fanático Cast, edição especial com a criançada, ele, o meu filho Lucas e eu apresentamos 4 episódios e foi muito legal. Gui, um beijo pra você, tá curtindo férias, né? Um períodozinho de descanso lá em Fortaleza com a família, com a mamãe, com o mano, com o padrasto. O papai Estevão tá aqui curtindo também do Rio de Janeiro, aguardando, e ele tá na maior ansiedade para esse jogo. Aliás, quem não está ansioso por esse jogo? Pô, não tem como. Não tem como, até porque a data FIFA distancia a gente, né? O Vasco venceu o Sport, jogando bem, jogando mal, não importa, venceu, precisava vencer, somou 3 pontos. E aí eu falei assim, cara, e agora? Por que o Vasco não volta a jogar? Porque teve a data FIFA, hoje tem jogo do Brasil, inclusive, encerra a data FIFA, amanhã já volta a Copa do Brasil, quinta-feira tem o jogo do Vasco, e a gente fica 11 dias nesta abstinência chamada futebol brasileiro. Mas vai voltar. E eu espero que esse período de 11 dias tenha sido muito proveitoso para o técnico Fernando Diniz, para os novos reforços, o Robert Renan e o Matheus França, o Cuesta também, porque domingo ele já está à disposição para o jogo com o Ceará, para que eles consigam performar e dar mais qualidade ao elenco do Vasco. O Vasco precisa ter mais qualidade, mais jogadores que qualifiquem o seu elenco. Então eu espero que esse período tenha sido muito proveitoso com quem conversei do dia a dia do Vasco, me passou boas informações dos treinamentos, das sessões, do aproveitamento, das sessões longas de treino. Diniz treinando 2, 3, às vezes 4 horas durante o dia. Então, assim, o que não é muito comum, né? Mas exige, o momento exige. Afinal de contas, como disse o próprio Verrete aqui no canal, na entrevista exclusiva da última sexta-feira, ele disse, cara, a gente encara todos os jogos como finais agora. E esse não vai ser diferente. Esse tem em jogo R$9.925.000, a vaga para a semifinal, ficar a 2 jogos da grande final da Copa do Brasil, que nós chegamos apenas 2 vezes na nossa história, em 2006, quando a gente foi derrotado pelo Flamengo, e em 2011, quando a gente bateu o Coritiba. Chegar à final significa que já garante 33 milhões em premiação, sendo vice-campeão, e batendo campeão 71 milhões de reais. Gente, o Vasco já acumulou mais de 14 milhões com todas as fases ultrapassadas. Se a gente avançar para a semifinal, né, a gente vai avançar, porque a gente daqui vai empurrar o time, o Vasco vai ultrapassar 25 milhões. Batendo o campeão, chega a mais de 95 milhões de reais.
E mais, além do título, garantia de estar na fase de grupos da Libertadores do ano que vem. Garantia de disputar a Supercopa do Brasil diante do campeão brasileiro desse ano. Porra, é coisa pra caramba, a gente merece. Merece. E passa muito pelo goleiro Léo Jardim. Define ele como ministro da Defesa. E é verdade. Copa do Brasil do ano passado, Copa do Brasil desse ano, o cara foi super importante, decisivo. Se você não lembra, na terceira fase contra o Operário, nós passamos por 7-6 nos pênaltis. Foi dramático. E o Léo pegou 3 cobranças. Além de ter feito grandes defesas durante o jogo também. No ano passado foram 3 decisões por pênalti. Na Copa do Brasil, Água Santa, Fortaleza e Atlético Paranaense lá na Arena da Baixada. E o Léo sempre protagonista. Amanhã, ou melhor, quinta-feira, o jogo pode ir para os pênaltis. Sim, qualquer empate. Ah, mas o Vasco está jogando fora. E essa regra já caiu há muito tempo na Copa do Brasil, galera. Então, assim, qualquer empate, 2-2, 3-3, 10-10, 302-302, pênalti. Quem vencer, Azevedo, avança. Então o Vasco joga por 2 resultados. A vitória simples ou o empate para ainda ir para os pênaltis. É isso. O retrospecto jogando no Newton Santos, ele é interessante. Eu amanhã no café vou até destrinchar um pouquinho mais, né, esse levantamento feito pelo GE. Mas em 70 jogos que nós já jogamos lá, temos um aproveitamento de 47% dos pontos disputados, 26 vitórias, 17 empates e 27 derrotas. Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso amanhã no café. Mas sobre o Léo Jardim, o cara chegou em 2023, contrato de 3 anos, 23, 24, 25. No início desse ano, a diretoria procurou para renovar para mais 4 anos com a possibilidade de 5. Então vai até 2030 o novo vínculo, multa de 10 milhões de euros e merecido. Aos 30 anos, é um goleiro que passa extrema tranquilidade, confiança para o torcedor, tem partidas memoráveis. O 0-0 no turno com o Flamengo, que a gente vai pegar daqui a pouquinho, dia 21, ele foi o cara do jogo, ele pegou pra cacete. Além das decisões por pênalti que nós falamos aqui. Eu confio muito no Léo Jardim. Tanto é que na quinta-feira irei fazer a transmissão com a camisa dele. Não sei ainda se é laranja ou a verde, estou decidindo, mas será com a camisa dele, porque nós precisamos muito desse apoio. Porque se o David Ancelotti tem algumas dúvidas, pelo lado do Fernando Diniz, ele ganha 2 reforços ao meu sentir. O Paulo Henrique, na lateral direita, e o Tietê como volante. O Tietê se machucou, se não me engano, contra o Corinthians, e o Paulo Henrique ficou alguns jogos fora, e, inclusive com o Puma. O Puma está com a seleção do Uruguai, liberaram o Varela e ele está jogando. Pois é, ídolo. E aí a gente observa pelo seguinte, né? Como é que futebol é engraçado. Porque muita gente cotava o Paulo Henrique para ser o convocado para a seleção brasileira. Estava na pré-lista. Exatamente, estava na pré-lista, estava vendo, acho que é o meu ver, e aí você pode discordar de mim tranquilamente, mas acho que ele estava numa fase melhor que a do Vitinho do Botafogo, e acho que não era certa a convocação dele, mas parecia muito provável. O Paulo Henrique machuca logo na semana da convocação, perde o jogo contra o Juventude, joga apenas 45 minutos contra o Botafogo, e o convocado no corte do Wanderson é o Vitinho. Ou seja, era o Vasco que podia ficar sem o seu lateral direito tão importante, e acabou que isso virou pro Botafogo. Acho que o retorno do Paulo Henrique é muito interessante pro Vasco, é um jogador que, ao meu ver, é mais equilibrado do que o Puma Rodrigues, ele defende melhor e ataca, acho, não sei se melhor, mas eu acho no mesmo nível, isso é muito interessante, e acho o grande retorno pro Vasco, apesar do Paulo Henrique ser o jogador que faz a diferença, é o do Tietê por conta da lesão do Jair. Com a lesão do Jair, a tendência é que o Barros esteja recuado pro primeiro volante e o Tietê volte a ocupar o espaço que vinha sendo utilizado na equipe antes da sua lesão contra o Corinthians. Então acho que é um Vasco que tem aí alguns reforços caseiros interessantes, não tem grandes ausências, ao meu ver, e isso pode ser um fator determinante no jogo. A gente ainda não sabe se o Vitinho vai pro jogo, se o Savarino vai pro jogo e principalmente se o Danilo vai ter condições. Enquanto isso, o Vasco volta com um elenco quase completo, ao meu ver, e acho que isso pode ser um fator a favor do Cruz Maltino. Bem, agora é o achismo do comentarista. Ou se você, Fernando Diniz, te ligasse, Escofã, tudo bem? Me ajuda aqui. Eu escalo o Robert Renan e o Matheus França desde o início ou deixo os dois no banco? O que você responderia para o Diniz? Sem titubear, deixa os dois no banco, ídolo, pelo seguinte, eu acho o Robert Renan, ele ainda não tá com o ritmo ideal de jogo, nem o Matheus França. Muito tempo parado. Pois é, e acho que isso é um fator negativo não só dos dois, mas de todas as contratações que o Vasco fez,
para essa sequência de temporada. O Vasco não trouxe nenhum jogador, ao meu ver, 100% apto a já entrar em campo e resolver a parada. Vai lá e resolve. Pois é, todos são apostas e alguns são apostas que estão há muito tempo sem atuar. E acho que isso vai fazer com que eles demorem mais um tempo a engrenar, a entrarem em forma. Então acho que... Até porque, ó, desculpa te interrompendo, o torcedor cobra, né? Pois Pô, é. mas cadê o fulano que chegou? Pois é, e acho que é o seguinte, num jogo de mata-mata, um jogo tão tenso, e ainda mais um jogo no gramado sintético, que a gente sabe que a velocidade muda um pouco, eu acho temerário da parte do Fernando Diniz começar com o Robert Renan, até porque a tendência, caso ele escalhe o Robert Renan, é ter uma dupla de zaga composta por canhotos. E eu não sei se é a melhor ideia, porque eu não vejo hoje o Fernando Diniz barrando o Lucas Freitas, apesar de eu não achar um grande zagueiro, um zagueiro para ser titular no Vasco. A última partida dele contra o Sport foi muito boa, ele sofreu um pênalti, ele defendeu uma bola em cima da linha, que seria o gol de empate do Sport. Sofreu o pênalti. Então, acho que o Fernando Diniz não vai barrá-lo, não. Já sobre o Matheus França, eu acho até difícil de encaixá-lo nesse time como titular, porque assim, você vai tirar o Verratti do jogo decisivo, você vai barrar o Felipe Coutinho, você vai barrar o Nuno, você vai barrar o Ryan, eu acho complicado. Eu acho que o ataque do Vasco tá muito mais encaixado e tem gente na frente da fila do Matheus França para entrar caso o Fernando Diniz fosse fazer mudanças. Por exemplo, se eu pudesse sugerir alguma coisa, eu pensaria na figura do Fernando Diniz em começar o jogo ou com o Nuno Moreira ou com o Felipe Coutinho. Lembrando que há a possibilidade dessa partida ir para os pênaltis e o Vasco, querendo ou não, vai ter que atacar, mas também vai ter que defender. Acho que o Vasco fica uma equipe muito exposta quando tem Nuno, Coutinho e Verratti em campo. Eu pensaria em sacar um dos três e promover a entrada do David. Atacante é um jogador de mais intensidade, é um jogador mais competitivo e acho que isso pode ser algo interessante para o Vasco também. Você concorda com o Scofani? É assim que você escalaria? Você colocaria o David? Eu tenho a minha opinião aqui, eu concordo muito com ele aqui. Gostei muito da opinião dele. E você? Se inscreva aí, Wellington Campos FC, paga nada não, dá aquele joinha, fortalece o nosso trabalho aí. E aí pessoal, beleza? Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar o sininho das notificações. Um forte abraço, até o próximo vídeo com mais notícias sobre o Vasco da Gama. Tamo junto, galera.